Sejam super bem-vindos ao programa Zero Dívida. Eu sou Dagiele Weipert, sou especialista em ataque às dívidas, trazendo técnicas e estratégias para te ajudar a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E o nosso tema de hoje é: Dagi, é possível conseguir isso que você fala que é possível, se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, fazendo tudo sozinho, pesquisando na internet? Como é que eu faço isso, Dagi? Será que eu também consigo? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Sejam muito bem-vindos. Começamos, turma. Então, Dagi vai explicar aqui sobre esse tema que... Dagi, essa história dos temas ser polêmicos, né? Mas eu acho o tema relativamente polêmico pela forma que as pessoas enxergam muitas vezes e pela falta de conhecimento. Então, a gente vai falar aqui exatamente para que vocês consigam chegar nessa clareza de saber como é que eu vou fazer esse caminho para me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. Eu consigo fazer sozinho? Qual é o tipo de recurso eu preciso, né? E é sobre isso que a gente vai falar. Vamos lá. Dagi decidiu falar sobre isso aqui por dois motivos. É comum, sim, não é tão frequente, mas é comum as pessoas chegarem e me falarem assim: Dagi, Dagi, eu gostei de tudo que você falou, eu vou tentar aplicar, só que eu vou fazer sozinho. Vou tentar sozinho com seu conteúdo gratuito. Quando é que as pessoas me falam isso em geral? Elas me falam isso quando eu abro inscrição para o meu curso. E aí eu gosto muito de uma música que fala assim, né? Quando digo que deixei de te amar, é porque te amo. E aí eu falo que essa música meu mentor me ensinou e é incrível. Quando vocês falam assim, Dagi, eu não vou comprar seu curso porque eu não tenho dinheiro. Dagi, eu não vou comprar seu curso. E na verdade a pessoa tá falando assim, ó, eu não vou comprar seu curso porque eu não confio tanto ainda que ele é para mim. Eu não vou comprar seu curso, Dagi, porque... eu achei caro, Dagi. Poxa, eu já tô endividado, eu vou fazer mais uma dívida. Então, é muito comum que quando a pessoa não se torna meu aluno e minha aluna, na verdade, tem um medo parando ele. Medo que a Dagi não ajuda mesmo, medo que o método é mais uma coisa da internet, medo. E por isso que a gente traz provas aqui. Só que provas são alunos, né, que chegaram nesse resultado e eles vêm aqui e falam ao vivo, vocês têm o Instagram deles para vocês verem, tá lá no YouTube as entrevistas. Por quê? Existe sim essas coisas que travam as pessoas de se tornarem minhas alunas e terem método, ajuda e suporte. Mas existem aquelas pessoas que querem fazer sozinha, porque acham que é uma besteira pagar um curso, que é uma besteira contratar alguém. Então, eu quero separar as duas coisas aqui. Eu não quero começar essa aula aqui falando, você quer fazer sem meu curso? Vai se lascar. Eu nunca faço isso. Eu tenho a teoria dos 3 caminhos e eu falo bastante dela aqui, porque eu entendo que você tem esses 3 caminhos para resolver qualquer problema na tua vida. E quando meu curso está fechado, é o momento que eu mais tenho liberdade para falar sobre esse assunto e falar assim, gente, eu não tô aqui para vender, meu curso está fechado. Eu tô aqui exatamente para que você tenha clareza de que você ainda não tem ajuda para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, porque você tá com medo de que não vai funcionar para você, que seu caso é diferente, qualquer outra dúvida que você tenha, ou você decidiu fazer sozinho. E hoje eu vou falar sobre a decisão de fazer sozinho. Então, o que eu quero que fique muito claro aqui, já de cara, tá? Para com essa hipocrisia de dizer que você tá fazendo tudo sozinho, porque você não pode ter ajuda. Porque você pode ter ajuda gratuita e paga. E é a primeira coisa que eu faço questão de desmistificar aqui nas minhas redes sociais. Em nenhum momento eu chego e falo assim, olha, é fácil, é simples. Eu falo, olha, gente, eu desenvolvi uma metodologia, cada dia eu falo sobre um tema. Hoje eu estou falando sobre ter ajuda ou não ter ajuda. O que eu preciso para começar? Eu preciso contratar alguém ou não preciso? Eu posso começar com conteúdo gratuito? Mas o que precisa estar claro para você? Informação... Desde lá dos anos 2000, com o surgimento do Google e de toda a tecnologia que a gente tem há 20 e poucos anos à disposição da gente, com a globalização e a tecnologia, informação tem de graça na internet. Você dá um Google, você descobre muita coisa. Sabe o que não tem de graça na internet? Caminho, passo a passo, metodologia, atendimento para o teu caso, para a tua dúvida. Isso aí é prestação de serviço. É uma coisa que pessoas vendem. E precisa estar claro na tua cabeça que para tudo que você quiser, emagrecimento, fitness, suplementação, ganhar massa muscular,
Tudo você tem esses vários tipos de ajuda. E eu quero começar desmistificando isso aqui. Então, qual que é a teoria dos 3 caminhos que a Dagi tanto fala? Qualquer problema que você tenha na tua vida, qualquer oportunidade que você queira desbravar. Por exemplo, eu quero começar a fazer renda extra. Você vai colocar na internet como fazer renda extra. Você vai ter 3 caminhos para você seguir para qualquer coisa que você queira resolver na tua vida ou para qualquer oportunidade que você queira conquistar. Primeiro, não fazer nada. Aí você fica só olhando. Eu tô com vontade de fazer. Mas eu tô com esse problema aqui. E você fica procrastinando. E isso é possível. E quem não tem alguma coisa na vida que tá procrastinando, que atire a primeira pedra. Somos procrastinadores natos. Então, assim, eu não conheço alguém que não tem alguma coisa que gostaria de fazer e não está fazendo, e algum problema que precisa resolver e está procrastinando resolver. Então, esse caminho aqui, eu acredito que muitas pessoas estão nele hoje, procrastinando a resolução do problema, ou até mesmo procurando formas de parar de procrastinar esse problema. Segunda forma, fazer sozinho. Fazer sozinho utilizando a tua rede de amigos, pessoas que você conhece e a rede nacional de computadores, internacional de computadores, que é a internet. Livros, sites, blogs. Se você entrar na Saraiva, você vai encontrar trocentos livros de finanças. A começar pelos livros do Gustavo Cerbasi, que foi o primeiro livro que eu encontrei quando não tinha tantos canais na internet sobre educação financeira. Eu achei o livro dele, Como Organizar a Vida Financeira. Foi um dos primeiros livros, assim, que eu falei, meu Deus, que legal isso. Em anos de banco e de faculdade de contabilidade, eu nunca tive contato com isso. E você tem o terceiro caminho, que são pessoas que já estudaram, pessoas e instituições, né? Instituições privadas, vamos assim dizer, que desenvolvem serviços, metodologias, escolas, e tantas outras coisas que você pode pagar essas pessoas para obter a resolução do seu problema ou alcançar aquela oportunidade. A Dagi ajuda assalariados a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar. A minha escola se chama MDZD Educação. É minha e do meu sócio Marcelo. A gente tem essa escola. E a nossa equipe trabalha aqui. A gente tem uma escola. Os nossos clientes que nos pagam são alunos que contam com a nossa metodologia, acompanhamento e suporte para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E eu abro as inscrições para essa escola de tempos em tempos. O Marcelo também é dono de uma escola que ajuda as pessoas a fazerem de 3 a 5 mil reais com laços, artesanato. É uma escola que ensina pessoas a chegarem numa oportunidade, ganhar mais dinheiro, ganhar dinheiro trabalhando de casa. Você vai no médico que cuida de hipertrofia ou emagrecimento, ele é um profissional que fez uma faculdade para te ajudar a emagrecer ou para te ajudar a ganhar massa muscular. Pô, Dagi, isso é óbvio. Não é óbvio. Se fosse óbvio, eu não precisava falar. Porque educação financeira não é igual personal trainer, não é igual médico, não é igual nutricionista, não é igual profissões tradicionais. Por exemplo, eu preciso processar uma empresa. Quem é que processa? Advogado. Por que eu falo tanto aqui que não adianta ir no advogado direto? Porque no universo das finanças, a via administrativa, não só nas finanças, né, é obrigatória. Você precisa tentar resolver o conflito na esfera amigável. E Dagi, você está me falando isso, então, para quê? Para te deixar claro, como água, que para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, você tem 3 caminhos. E talvez você esteja parado diante dessa encruzilhada, precisando tomar uma puta de uma decisão que é: por qual caminho eu vou trilhar essa jornada? Primeiro, eu vou continuar levando essa vida de merda que uma pessoa que tem dívida vive, porque eu já vivi, e a vida que eu vivia quando eu tava com dívida era uma vida de merda de contar quanta carne eu podia levar para casa, ganhando um salário de 4 mil reais. Aquilo era uma vida de merda. E dói dizer isso, e é para doer mesmo que eu tô falando. Para você falar assim, meu Deus, a vida que eu tô vivendo hoje não é normal.
Não é possível que uma pessoa viva no cheque especial, viva no cartão, viva sem dinheiro para fazer as coisas, não pode comprar uma coisa para o filho, não pode proporcionar um lazer para a família, não pode pedir uma pizza no final de semana. E aí você vai continuar vivendo essa vida, porém com a responsabilidade nos seus ombros que você decidiu se ficar nessa vida. É o caminho de não fazer nada. E tem muita gente que está nesse caminho. Inclusive, tem pessoas que estão nesse caminho sem saber que existe outro. Por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui todo santo dia falando, além do horizonte existe um lugar onde as pessoas estão livres das dívidas e com salário sobrando todos os meses. E isso é possível para qualquer pessoa que decida sair da inércia e comece a fazer diferente. Então, se você tem diante de você 3 caminhos, não fazer nada, fazer sozinho com conteúdo na internet ou adquirir um serviço, produto de alguém para que essa pessoa te auxilie no caminho. Te dê uma metodologia, te dê uma prestação de serviço, te dê esse resultado. Daji, e você? O que você faz de diferente? Qual que é o seu diferencial? O método da Daji é para você se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses 10 vezes mais rápido, sem precisar fazer volta, porque a Daji passou por isso, já ajudou mais de 1000 pessoas e desenvolveu uma metodologia que é uma ordem, uma sequência de passos com suporte, acompanhamento, que você chega no resultado 10 vezes mais rápido. E aí você vai... Eu quero que você seja capaz de fechar o seu olho, se você quiser fazer esse exercício comigo, e imaginar um bonequinho, que no caso é você, na frente de uma encruzilhada com 3 caminhos. O caminho 1 é não fazer nada, o caminho 2 é fazer sozinho com conteúdo da internet, o caminho 3 é fazer com método, ajuda, suporte. E não é só o método da Daji, é com todas as empresas, escolas e profissionais que prestam serviço nessa área dentro da educação financeira. Não precisa ser eu, não. Eu sou uma das. Eu faço parte desse universo de empresas que prestam serviços. No caso meu, é um produto online, é uma escola à distância, onde eu ensino e ajudo pessoas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Esse é o resultado que a minha escola vende e entrega. E aí você vai imaginar essa encruzilhada. E, galera, eu não tive essa informação quando eu estava com dívida. Eu não sabia quem que eu procurava. Eu pensava assim, eu tenho que ligar para minha irmã para pedir dinheiro emprestado para ela, porque ela é servidora pública, né? Se a minha irmã fizer um empréstimo para mim, talvez eu vou conseguir. Eu pensava isso, mas tá louco que eu ia pedir dinheiro para minha irmã? Eu não ia fazer isso. Para quem que eu tenho que falar? Eu tenho que falar com a minha mãe? Eu tenho que falar com o meu chefe do banco? Com quem que eu tenho que falar? Eu não sabia. E olha, é essa informação que eu quero dar para vocês aqui agora. Cara, esses 3 caminhos são os caminhos que você tem para resolver seu problema de dívida. Então, assim, de verdade, eu espero que agora você pode até ficar bravo com as coisas que eu falo aqui, com as verdades que eu falo, porque eu sei que o povo fica zangado comigo com as verdades que eu falo aqui. Mas agora eu tô te dando esse presente. É um presente que eu não ganhei quando eu tava com dívida. De você saber que tem 3 caminhos para você seguir. E daqui para frente, a decisão de qual dos 3 você vai pegar é com você. É uma decisão que é sua, que ninguém, nem seu marido, nem sua família, ninguém pode tomar por você, porque só você é dono do seu CPF. E talvez você tinha pensado bem assim, não, Daji, mas eu não quero percorrer nenhum caminho, eu quero pagar alguém para resolver para mim. Sinto muito, vida financeira é sua vida financeira, é seu cartão, é sua conta. Não tem um quarto caminho que é, eu vou dar a minha vida para alguém e alguém vai resolver. E a gente vai falar sobre isso aqui, sobre dar a sua vida para alguém resolver. Mas o que você vai entender é o seguinte, sua vida financeira. Ninguém vai... O nutricionista, você vai lá consultar ele, mas quem bota a comida na boca é você. Quem aceitou um biscoitinho de Oreo aqui da minha amiga fui eu. A nutricionista falou que não era para eu comer, mas quem botou na boca fui eu. Então ninguém vai fazer o caminho por você. A nutricionista não faz o caminho por você, o personal não faz o exercício por você, o médico não impede você de fazer nada. É você que vai fazer o caminho. As outras pessoas, elas podem te instruir, te ensinar, te dar o caminho, tirar suas dúvidas, mas quem vai fazer o caminho é você. E isso estando claro, a gente pode ir para um próximo ponto que é, a partir do momento, e é muito louco falar disso para vocês, porque sem essa clareza dos caminhos que existem, você não consegue, sem essa clareza dos caminhos que existe, você não consegue dar o próximo passo, que é o que eu vou falar agora. A identificação de um problema, que é o problema financeiro, e
a clareza de quais os caminhos para resolver esse problema é uma das primeiras conquistas de quem identifica que está com um problema. O que a DAGE faz aqui? Muitas vezes, te ajudar a identificar se a situação que você está vivendo é normal ou se tem um jeito de viver diferente. Como é que eu faço isso? Vou explicar isso aqui. DAGE, como é que eu sei que eu estou endividado? Uma vez até eu fiz um teste do endividamento. Se você recebe seu salário, o seu salário mal dá para pagar todas as contas, não te sobra nada. Se, além de muitas vezes não sobrar, falta para pagar as contas, é nítido que você está com um cenário de endividamento. Ou seja, se seu salário não sobra, se você não consegue fazer que seja, né, ter ali R$100 na conta e saber que, poxa, sobrou 10%, sobrou 15%, eu não gosto de falar de porcento, mas sobrou. Se você deita a cabeça no travesseiro e você dorme preocupada com conta, se quando você olha o montante das suas dívidas, você deve 10 vezes, 20 vezes o quanto você ganha. Se você entra no cheque especial, vive com o limite do cartão, ou seja, se te tira o cartão, você não tem dinheiro para passar o mês. Você está com um problema financeiro. E talvez nem seja pelos fatos financeiros que você vai identificar o problema financeiro. Eu, da GL, gosto da seguinte pergunta. Como é quando você olha para a tua vida, o quanto você ganha, o que você gasta e o que você está vivendo? Você está extasiado de felicidade, como diz o pai da Ana, com a tua vida financeira? Com o quanto você ganha, como você gasta e quanto sobra? Se a resposta for não, você tem um problema na área financeira da tua vida. DAGE, se for assim, todo mundo tem problema financeiro. Por isso que a educação financeira, na minha visão, é um dos mercados mais promissores que a gente tem dentro do Brasil. Por quê? A gente está falando de educação, algo que não se ensina na escola e que gera uma dor, um problema. Então, eu falo muito para as pessoas, nem se surgir um educador financeiro novo por dia, o problema é que nasce uns ruins aí também, mas nem se surgir um educador financeiro por dia, dá conta da demanda que tem no nosso país. São 60 milhões de pessoas negativadas com problemas financeiros. 74% das famílias brasileiras se declaram endividadas, com dificuldade de pagar as contas. 30 milhões de pessoas estão num cenário de superendividamento, ou seja, o seu salário não dá para manter o arroz e feijão de cada dia e pagar as dívidas. Então, quando fica claro que existe um problema e fica claro que existe uma solução, aí você fica mais preparado para dar o próximo passo. E o que eu estou fazendo aqui, galera, é educação. Quando eu estou ao vivo todos os dias, entregando conteúdo gratuito aqui, eu estou fazendo educação, conscientização, que a gente chama. Conscientização da existência de uma vida melhor. De uma vida além do horizonte, onde o dinheiro sobra todos os meses e as pessoas estão livres das dívidas. Tem aula que eu falo aqui, o que é se livrar das dívidas, né? Ter as contas todas em dia, ter os financiamentos de casa, carro, consignado com o menor juro possível, podendo investir todo mês, podendo realizar sonho, podendo viajar. Ontem, uma aluna minha, que entrou no método faz 2 meses, a Amanda, falou que conseguiu retomar o pagamento da viagem dela para a Disney. Aí eu falei assim, Amanda, será que as pessoas estão preparadas para ouvir isso? Que uma pessoa que está no caminho para se livrar das dívidas pode pagar uma passagem e uma viagem para a Disney? Será que elas estão preparadas para essa conversa? Eu falei assim, vai soar estranho quando até para os seus colegas aqui, eu falei para elas ouviram, né? Vai soar estranho até os seus colegas ouvirem que você está no ataque às dívidas, seu dinheiro está sobrando e você está até pagando a passagem para a Disney, mas essa é a vida além do horizonte. Uma pessoa que identificou que estava no endividamento, começou a negociar com os bancos para pagar por um valor justo, já no primeiro mês o dinheiro começou a sobrar, já eliminou as dívidas todas com parentes que ela tinha, dinheiro emprestado, porque nunca tinha dinheiro, ficava pegando dinheiro emprestado com os outros, casa em dia, carro em dia, comida na geladeira, sorriso no rosto, e está conseguindo honrar o parcelamento da viagem para Disney, que é o maior sonho da vida dela, que ela já não estava conseguindo honrar, estava prestes a cancelar a viagem, de repente não ir, porque estava atolada em cartão de crédito, cheque especial e empréstimo com o banco, e agora está negociando essas dívidas, de um jeito que ela possa pagar por mês, e assim sucessivamente. Então, quando você identifica o problema,
a próxima pergunta é, beleza, Dagi, eu consegui imaginar que eu tô diante de uma encruzilhada. A encruzilhada de entender a minha situação e decidir por qual caminho que eu vou. O Anderson mesmo perguntou assim, tem que deixar de pagar? Anderson, cada caso é um caso, mas como é que deixa de pagar a casa que você mora? O carro que você anda? Como é que deixa de pagar dívidas que você assinou um contrato? Eu, da GL, não ensino ninguém a deixar de pagar. Eu ensino a negociar. Então, tem pessoas que confundem o que eu falo com a Dagi ensina a dar calote no banco. Eu não faço isso, não. Porque isso não existe. Quem deixa de pagar a conta e não negocia com o banco é caloteiro. Não é quem se livra das dívidas e faz dinheiro sobrar todos os meses, não. Os meus alunos, de acordo com cada caso, se pagar o cartão significa não ter dinheiro para comer, ele vai falar para o banco, de acordo inclusive com a lei do superendividamento, esse cartão aqui, se eu pagar, compromete a comida da minha mesa, o uniforme do meu filho, tudo que eu preciso para o meu mínimo existencial. Então, eu não consigo pagar essa fatura. Vamos negociar? E aí começa um caminho de negociação com o banco. Isso eu posso dizer para você que eu ensino, porque eu ensino as pessoas a recuperarem a dignidade delas. E muitas vezes, para botar comida na mesa, como a minha aluna Hilda colocou na comunidade, que a pessoa, que ela não comprava comida direito para pagar o cartão, aí eu falo, não, primeiro põe comida na mesa, o cartão a gente vai negociar. Pode ser que ela tenha que não pagar aquele cartão naquele mês, e isso não significa deixar de pagar. Deixar de pagar é coisa de caloteiro, significa negociar. E é um caminho que desde o primeiro dia em que se toma a decisão de não honrar com aquele boleto naquele dia, você, honesto, que não é caloteiro, tem que se posicionar com o banco e falar, banco, eu estou num processo de reorganização financeira e aí eu tenho técnica para isso. É uma técnica de negociação, é a mais complexa que tem no meu método. Porque se você fizer isso de maneira irresponsável, deixar de pagar, você toma um processo judicial e pode, inclusive, ficar sem R$1, porque o juiz vai falar, caloteiro, sem vergonha, executa e pega tudo que ele tem. E aí vai ter penhora, e aí vai ter tudo toda a consequência. Então, a Dagi não ensina a deixar de pagar. E para negociar, não precisa deixar de pagar. Cada caso é um caso. Cenários de superendividamento, normalmente, para a pessoa comer alguma conta, ela vai ter que falar, banco, se eu pagar você, eu vou ficar sem comer. E isso não é possível para toda dívida. Você não tem como deixar de pagar casa, deixar de pagar nada. E, em geral, as pessoas fazem a técnica de pausar a fatura do mês e propor uma negociação para dívidas como cartão de crédito, para dívidas como negativo de conta, para dívidas como crédito pessoal sem garantia. São só 3 dívidas que dá para usar essa técnica. Todo o universo de consignação em folha, IPTU, IPVA, escola de criança, condomínio, crédito consignado, crédito pessoal com garantia, não existe essa opção. Então, isso que precisa estar claro. E essa opção de suspender algum pagamento é só para um pequeno grupo de pessoas que são os considerados superendividados, que podem, de forma lícita, alegar um superendividamento, que tem até lei para isso. Dito tudo isso, eu quero que você pense o seguinte, eu vou me atentar ao tema de hoje, tá, turma? Senão eu vou fugir do tema aqui, que é possível eu fazer tudo sozinho? Quando você está diante da encruzilhada de eu vou fazer nada, porque tem muita gente que não está fazendo nada, como eu reforcei, eu vou fazer sozinho, eu vou fazer com ajuda. Qual é a pergunta que tem que nortear você na hora de decidir esse caminho, na minha visão? Quanto tempo eu tenho para resolver esse problema? O quão urgente esse problema é dentro do meu contexto de vida. Eu falo assim, são 4 áreas da sua vida. Se você resolver o seu problema financeiro, isso vai ajudar nas outras áreas da sua vida? Isso vai ajudar no seu casamento? Isso vai ajudar no seu desempenho no trabalho? Isso vai te ajudar com relação até mesmo à sua saúde física? Você vai dormir melhor? Você vai comer melhor? Você vai viver melhor? Isso vai te ajudar com relação ao seu bem-estar, a sua relação com algo maior, que é a espiritualidade? Então, se o problema financeiro é a área que está mais incomodando na tua vida, significa que ele é um problema urgente, é um problema que não pode esperar. E por que a questão tempo precisa ser colocado no colo? Por quê? Fazer sozinho e fazer com ajuda, em geral, a primeira diferença é o tempo que se leva para percorrer o caminho sozinho e com ajuda
e o custo que se paga por fazer sozinho ou fazer com ajuda. Porque quando você não tem o conhecimento de uma determinada área, que no caso aqui é finanças, e você não tem, muitas vezes, o discernimento daquela matéria, que é aqui, né, a parte administrativa, a relação com o banco, sistema financeiro, você vai ter que gastar tempo para estudar aquilo através de conteúdos gratuitos da internet, lendo as leis, lendo as mais de 10 mil resoluções que tem só de instruções normativas do Banco Central, mais 5 mil resoluções do Banco Central e muito mais. A lista de normativos do Banco Central é imensa, entendendo aquilo, e você vai fazer sozinho. E aí isso custa tempo. E por que custa dinheiro? Porque se uma dívida que você tem hoje, que está com um juro de 4%, você demora 6 meses para entender qual que é a melhor técnica para atacar essa dívida, enquanto nesses 6 meses o juro está correndo. O que acontece aqui com um aluno meu? Em 6 semanas, ele tem que já ter colocado uma técnica de negociação para rodar. Então, eu estou na 4ª semana com os meus alunos da turma passada. Na próxima semana, obrigatoriamente, o aluno que aplica meu método tem que mandar uma proposta de negociação para todos os seus credores. Então, segunda-feira que vem é o dia de implementação das técnicas de negociação. Então, obrigatoriamente, segunda-feira que vem, o meu aluno tem que decidir qual técnica ele vai usar, com qual banco, e mandar o pedido de negociação para o banco. Ou fazer o movimento que ele vai ter que fazer com relação àquela dívida. E na 6ª semana, a gente volta, reavalia, vê se ele teve algum ponto ali, e aí eu começo a acompanhar ele semanalmente durante um ano, até ele resolver todas as dívidas, todas elas estarem negociadas, e nesse momento, o dinheiro dele já começa a sobrar, porque ele já entendeu o que ele precisa fazer. Então, quando eu falo que é tempo, é porque aqui, com conteúdo gratuito da internet, eu não tenho como garantir que se a pessoa assistir todos os meus vídeos, são 2.000 vídeos, eu nem acho que ela consegue assistir tudo em 5 semanas. É pouco tempo. São mais de 2.000 vídeos. E sem contar que aqui, cada dia eu falo de uma coisa, não tem uma ordem, não tem um passo a passo, não tem todos os materiais. Eu nem conseguiria colocar tudo que eu falo aqui, todo dia chega gente nova, em ordem, é impossível. Isso é uma rede social. Todo dia eu tô aqui falando, é possível, ó, tem vídeo de salário, tem vídeo disso. Então, quando você fica claro que ir sozinho leva mais tempo e custa mais dinheiro, eu tô dando aqui o exemplo das finanças, mas eu quero dar outro exemplo para vocês. Eu, da GL, acabei de passar por uma situação de encruzilhada com relação à minha saúde, eu quero dividir isso com vocês. O ano passado foi isso, setembro, eu falei, eu não estou me sentindo bem fisicamente. Eu estou com cansaço, além do normal. Eu durmo, eu descanso e acordo cansada. Cara, aí eu falei, eu já ouvi falar sobre suplementação. Eu tenho 3 caminhos agora. Continuar vivendo com sono e cansada, dormindo mal e acordando cansada. Caminho 1. Segundo caminho, eu posso fazer sozinha, estudar sobre suplementação na internet, porque eu já tinha ouvido falar disso, já tinha escutado falar que uma mulher de 32 anos dormir e acordar cansada não é normal, e eu já sabia que eu poderia procurar um profissional para só me dar a receita. E aí, o que eu fiz primeiro? Eu comecei do jeito que eu ensino vocês. Eu comecei a estudar com conteúdo gratuito da internet. E aí eu comecei a estudar, ou seja, eu não procurei um profissional de cara. Ninguém faz isso. De cara, às vezes, vai procurar um profissional. Às vezes as pessoas pesquisam sobre o assunto. Muitas vezes as pessoas nem sabem que tem um profissional daquela área. Na área de finanças é muito comum muita gente nem saber que existe a profissão que eu exerço, por exemplo, de educador financeiro, de professor na área de finanças. Aí o que aconteceu? Eu fui lá e falei, cara, isso é legal. Aí eu comprei um curso baratinho que ensinava suplementação. E o curso falava assim, ó, você vai fazer isso, você vai comprar isso. E no curso eu poderia ir direto na farmácia e comprar a suplementação. Aí eu pensei assim, cara, eu não sei quais vão ser os efeitos colaterais disso na minha vida. Eu não sei se eu tenho que tomar todos ou se eu tomo só alguns. E aí eu escolhi o terceiro caminho, que foi ir no médico. E falar, doutora no caso, né? Doutora Renata Gabriele, que é incrível ela.
Falei, olha, eu estudei aqui esses negócios, eu tô muito cansada, tô com sono, nananã, e eu queria fazer um caminho aí para melhorar isso. E aí ela fez meus exames, e aí eu não precisei ir lá na farmácia e ficar pensando se eu comprava vitamina C e vitamina D ou se eu comprava as duas. Ela falou, não, eu vou fazer uma cápsulazinha com tudo que você precisa, você vai tomar durante 90 dias e você vai ficar melhor. E aí eu fiquei imaginando, meu Deus, se eu tivesse ficado tentando sozinha suplementar o que eu precisava, dava, tanto que o conteúdo da internet funcionou. Eu tomei tudo que estava lá no curso mesmo, vitamina B12, vitamina D, tudinho estava lá. Vitamina C, vitamina do complexo B. Então, assim, tomei tudo que estava lá. Só que ela atalhou meu caminho em 6 meses, que eu não precisei ficar tentando. Ela usou o que ela leu pelo exame e estudou anos, que servia para mim. E esse não é um assunto de saúde, eu não estava doente, eu estava com uma deficiência de vitamina, né? Que aqueles complexos de A, Z não ia resolver, era uma deficiência mesmo de 2 vitaminas específicas e outras coisas lá, ferro, enfim. E aí, essa situação, eu falei, cara, é muito parecida, porque eu fui tentar fazer sozinha. E aí eu percebi que eu ia levar muito tempo e ia perder muito dinheiro. O que eu ia gastar na farmácia ia ser 3 vezes mais do que quando ela mandou manipular ali só a cápsulazinha. E aí você vai falar, Dade, mas isso é óbvio. É nada. Tem muita gente que nem sabe o que é suplementação. Tem muita gente que nem sabe que dormir cansado e acordar cansado não é normal. Tem muita gente que não sabe disso. É um conhecimento da área da saúde. Por isso que eu tô saindo do universo das finanças. E eu dou esse exemplo porque para tudo na tua vida você vai ter a opção de deixar do jeito que tá, fazer sozinho com o conteúdo da internet, fazer com a ajuda de um profissional que desenvolveu uma metodologia e estudou para aquilo. Na medicina é protocolo que eles chamam, um protocolo de tratamento para uma determinada situação, para um diagnóstico que é dado ali. E aí, quando você vai para outra área ainda, é a área de fitness, né? Fitness, emagrecimento e ganhar massa muscular, por exemplo. Cara, dá para ir na Smart Fit todo dia e malhar sozinho? Dá para não malhar? Eu sou especialista em não fazer atividade física. Dá para não fazer atividade física? Dá para ser uma pessoa que tem um personal, um acompanhamento nutricional e uma pessoa que te ajuda a fazer exercício pro seu caso? Dá. É outro exemplo. Por isso que você tem tantos profissionais que desenvolvem programas de treinamento, programas de educação alimentar, programas de treino em casa, programa de treino na academia. Por quê? Não existe só o personal. Existe o personal e existem os treinos, por exemplo, feitos ali online e assim sucessivamente. E quando eu bato muito nisso, é para que você entenda que, para você tomar a decisão se você vai fazer esse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, sozinho ou acompanhado, se é possível fazer tudo sozinho, eu sou a primeira pessoa que vou te dizer, é possível. E eu falo isso de boca cheia, mas não com orgulho. Porque eu fiz esse caminho sozinha. Algo que eu poderia ter resolvido em 1 ano. Lá vai eu chorar, não vou chorar. Eu demorei 4 anos para resolver. E se vocês me veem, toda vez que falo disso, vocês podem caçar na minha rede social inteira. É eu falar disso, meu olho enche de água. Porque esse é o principal motivo que eu faço o que eu faço. Para que as pessoas não passem os 4 anos que eu passei, passando, comendo pão que o diabo amassou, porque eu não sabia que podia ser de outro jeito. Eu não sabia que eu não precisava pagar 3 vezes mais para o banco. Eu não sabia que tinha como negociar com o banco trabalhando dentro do banco. Então, o que precisa estar claro como água para você? Dá para fazer sozinho, só que custa tempo e dinheiro. Quer fazer? Vai com Deus. Só que vá sabendo. E a minha parte educacional aqui é dizer para você, quando eu tinha 26 anos de idade, eu queria que uma doida chorona aparecesse na internet aqui e falasse que eu não precisava passar aquilo que eu passei. Que eu não precisava ficar contando carne durante uma semana. E agora é você saber que se você trilhar esse caminho sozinha, a responsabilidade é sua. E é por isso que eu falo muito, quando eu abro o meu curso, se você achar que os anúncios que eu vou botar para você, um monte para aparecer na sua frente, se eu falar para você, faz agora, se inscreve, você achar que eu tô sendo apelativa, você pode ter certeza que eu tô sendo mesmo. Por quê? O dia que eu abro a oportunidade para você vir ser meu aluno, eu faço tudo o que depende de mim
para esclarecer todas as suas dúvidas, quebrar todos os seus medos, para que eu feche a inscrição e tenha certeza que tudo que dependia de mim eu fiz. E se você está me assistindo aqui agora e você já passou uma turma que eu abri, 2 turmas que eu abri, 3 turmas que eu abri, você está há 6 meses fazendo aí tudo sozinho. Tem gente que me segue aqui há 2 anos. O que mudou na tua vida fazendo sozinho? Você está fazendo ou você está se enganando que está fazendo conteúdo na internet? Com quantos vídeos meus você já viu? E eu, sim, fico triste quando eu vejo isso. Mas nesse momento aqui, ó, tô com 50 pessoas ao vivo, eu tenho certeza que pelo menos 15 pessoas que estão aqui, ó, estão me seguindo faz um tempão. Ó, e continua no cheque especial, e continua no cartão de crédito, e não protegeu o salário, e não tem documento da dívida, e não negociou com o banco, e não fez sequer um pedido no Procon e assim sucessivamente. Por quê? Porque sozinho é mais difícil. Não é porque você não é incapaz. É porque sozinho é mais difícil. E eu trilhei esse caminho. E de uma forma ou outra, eu ainda sinto. E eu não vou dizer que eu não sinto. Porque os 4 anos que eu vivi com dívida, doeu. Machucou. Mas sempre que eu lembro disso, eu lembro que foi por algo maior. Sempre que eu lembro da minha dor, eu sei que ela foi necessária para que eu estivesse aqui hoje e falasse. Eu desejo que você não passe pelo que eu passei. E eu desejo tanto que quando eu saí do banco, eu abri uma empresa para ajudar pessoas a não passarem pelo que eu passei. E eu tenho 5 anos, exatamente 5 anos. Meu CNPJ está fazendo 5 anos hoje. Hoje não, essa semana. Exatamente 5 anos que eu olho para trás e falo, desde o dia que eu venci essa parada, eu me dedico exclusivamente a ajudar pessoas a não passarem pelo que eu passei. Esse é o meu trabalho. É assim que eu ganho dinheiro hoje. Eu vendo uma solução para pessoas que querem se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. E isso é motivo de muita alegria. Então, apesar de ainda doer, ainda embargar a voz, lembrar daqueles 4 anos, de como era ruim viver no negativo, de como era ruim ter passado por aquilo, a razão da minha alegria hoje é poder ter tornado disso o meu trabalho, o meu propósito, que as pessoas tanto falam aí, né? Mas, na verdade, é meu trabalho. Eu falo pouco de propósito, porque eu acredito no trabalho duro. Então, eu falo que é o meu trabalho. Eu sou educadora, eu tô aqui todos os dias, tem um negócio que roda, que tem equipe, que tem tudo para ajudar pessoas. E saber que leva tempo sozinho, que custa mais caro sozinho, é algo que eu não tive. E é por isso que eu me dedico tanto para falar desse assunto. E eu faço conteúdo gratuito exatamente para despertar as pessoas que existe esse lugar além do horizonte. Uma vida sem dívida e com dinheiro sobrando todos os meses. Porque eu sei que muita gente nem sequer imagina que isso é possível. Eu não imaginava. A vida que eu vivo hoje, eu não imaginava que era possível. Eu nunca imaginei que era possível. Tem dias que eu entro aqui na empresa e eu falo assim, meu Deus, eu nem acredito. Às vezes eu falo assim, caraca, olha onde eu estava, olha onde eu tô. Eu nem acredito. Então, se hoje que tudo isso que eu vivo, essa vida livre de dívida e com dinheiro sobrando todos os meses, até hoje eu falo, caraca, existe mesmo esse lugar do outro lado do horizonte? Se eu não visse os meus alunos, a Amanda falando ontem com um sorriso no rosto, Daji, eu tô realizando o meu maior sonho, eu tô pagando a minha viagem para Disney. Se eu não visse isso todo dia, eu também duvidaria que era possível. E é por ver que eu sei que é possível. E é com essa paixão que eu falo isso para quem tá aqui me assistindo e ainda não tá trilhando esse caminho, ainda tá parado na encruzilhada, ou até então às vezes tá fazendo sozinho, mas não tá dando muito resultado, porque tá levando tempo, porque tá custando mais caro. Um pouquinho antes de entrar aqui, desculpa, um pouquinho antes de eu estar aqui, eu falei com o meu sócio, eu falei com o Marcelo, eu falei para ele assim, ô Má, como é difícil para mim falar desse assunto? Eu falei para ele, me ajuda aqui, esse é um assunto que é difícil falar. Falei para ele, né? Eu falei assim, eu não gosto, parece que quando eu começo a falar desse assunto, eu tô falando só para vender meu curso. E aí a gente começou a conversar, e aí eu falei para ele, cara, para mim, aí ele falou assim, e o que você acha sobre isso? Ele me perguntou, eu falei, cara, para mim é a mesma história da suplementação. Porque quem me viu 6 meses atrás sabe que eu tava doente. Por quê? Eu tava com uma olheira do tamanho do universo, eu tava apática, eu tava amarela,
eu tava mal, só que eu não tava doente, eu não tava com nenhum problema de saúde. E eu comecei a pesquisar na internet. E aí eu falei assim, cara, eu fiz 30 e poucos anos. Será que é por causa disso? Porque eu não sou uma mocinha de 20 e poucos. Falei, será que é isso? Será que é idade? Será que é hormônio? Eu não sabia o que estava acontecendo comigo. Aí dessa vez eu não fiquei 4 anos para descobrir a solução, né? Eu falei, não, alguém já deve ter descoberto isso. E aí eu achei uma resposta, procurei um profissional e tinha como fazer sozinho. Falei, cara, para mim é o exemplo que eu vivi agora com a minha saúde. Eu já vivi vários caminhos desses. Eu tenho um mentor que me ajuda com essa parte de ter uma empresa totalmente digital. Eu sigo uma metodologia, eu não faço sozinha. Então, hoje, eu sou a pessoa que falo, cara, tudo que eu puder não fazer sozinha, eu não vou fazer sozinha. Se já tem alguém que desenvolveu uma solução, der pra eu resolver isso 10 vezes mais rápido, eu vou direto na pessoa. Eu vou dar um jeito. E aí, em geral, eu vou abrir uma aspas, porque em geral as pessoas me falam, mas eu não tenho dinheiro para entrar no seu método, eu já vou falar sobre isso, mas isso é desculpa. É desculpa, literalmente falando. Por quê? Quem quer dar um jeito? Ontem mesmo eu falei com a Amanda. Ela falou, Dagi, sabe qual que é a única conta com pessoa que eu tô pagando? Seu curso, porque eu comprei no cartão da minha mãe. Aí e ela tá pagando em dia, tá dando conta de pagar o curso. E ela também não tinha dinheiro para fazer. E aí, entendendo isso, tem um ponto que é muito importante dessa parada. Existem coisas nesse caminho de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses que você nem sabe que não sabe. Então, quando eu comecei a estudar suplementação, eu nem sabia que eu não sabia como é que acontecia o nosso processo do corpo de descansar e de produzir os hormônios que dão felicidade, bem-estar, que é a serotonina, dopamina e noradrenalina. Um deles, né? Eu nem sabia que isso existia. Eu achava que era assim, que era nosso corpo produzia. Mas não é, pro nosso corpo produzir o trem precisa de vitamina B12, vitamina D e mais um monte de outro aminoácido e mais um monte de coisa que se o corpo da gente não tem, ele não produz. Eu não sabia disso. Então tinha coisa que eu nem sabia que eu não sabia. Eu pensava assim, como as pessoas tomam um comprimidinho de serotonina, eu achava que a serotonina era um negocinho que via no comprimidinho. Então, assim, é muito louco, eu falo rindo disso, porque eu não sou da área da saúde, eu não estudei medicina para saber essas coisas. E aí eu lembro que eu ficava estudando e falava assim, gente, então é assim que a gente fica feliz? Começa no estômago da gente, aí acontece um negócio lá, e aí produz a serotonina, a dopamina, enfim. Eu falei, que legal! Aí tem uns nomes diferentes e tal. E aí, às vezes, a gente sabe que existe o 5-HTP, a gente sabe que existe umas coisas aí que a gente vê na internet, mas a gente não sabe na prática como funciona. E aí eu pensei, caraca, quanta coisa que eu nem sei que eu não sei. E eu queria deixar essa mensagem aqui, para que vocês se pensassem com relação ao dinheiro de vocês. Quantas coisas que vocês acham que vocês sabem e quantas coisas que vocês acham que vocês nem sabem que não sabem. Então, quando eu venho e falo assim, de acordo com a resolução 3919, você não tem que pagar tarifa. As pessoas falam, o quê? Mas eu paguei a vida inteira. Você nem sabia que você não sabia que não era obrigado a pagar. Então, nesse caminho de resolução de qualquer coisa na tua vida, vai ter essa questão de tem coisa que eu nem sei que não sei. Dito isso, o que é mais doido de tudo isso? Quando você diz que você quer terceirizar tudo para alguém fazer por você, Marcelo me deu um exemplo que eu amei. Vai na academia e fica olhando um personal atender alguém. Vai lá e olha. O personal sentou ela naquele aparelho, botou 100 quilos de cada lado e ela fez o exercício. Aí ela sai do aparelho, você vai lá e tenta fazer. Você vai ver que você não vai conseguir. Por quê? Ou vai ficar fácil demais, ou vai ficar difícil demais. Por quê? Aquele peso foi para aquela pessoa. O personal é a pessoa que faz o treino para aquela pessoa. O médico, a dieta da internet, não foi feita para você. Foi feita para uma galera da internet. Então, aquela dieta pode funcionar, como pode não funcionar, porque dieta cada um tem um corpo. Os corpos são semelhantes. Se você comer menos caloria do que se você comer caloria e gastar mais do que você comeu, você vai emagrecer. É o famoso déficit calórico, né? Então,
entender que o seu caso é único é um avanço nesse caminho, porque você pode ver vídeo na internet, ler um blog da internet, comprar um livro como os que eu tenho aqui, ó, Como Organizar a Vida Financeira, do Gustavo Cerbasi, um livro incrível para a vida que toda família devia ter. Você pode, só que o seu caso é o seu caso. E aí tem o ponto aí mais importante, que é: as dúvidas do seu caso são referentes ao seu caso. As dúvidas da sua situação são as dúvidas da sua situação. E aí você andando sozinho, você não tem nem a visão do caminho todo, porque na internet cada vídeo, cada blog, cada livro vai falar sobre uma visão geral daquele assunto. Uma visão que serve para todos os leitores, todas as pessoas, e o seu caso. E é por isso que eu falo sempre, a diferença de andar sozinho e andar acompanhado é tempo e o custo. Porque se você não tem como alguém responder a sua pergunta do seu caso, você vai procurar a resposta na internet. Aí você vê uma resposta aqui, uma resposta aqui. Hoje mesmo eu fui pesquisar da onde que tinha vindo esse doce Carolina. Cara, achei uns 3 blogs, cada um falava uma coisa diferente. Eu não cheguei na resposta ainda, porque eu não achei uma informação que eu falasse assim, não, a Carolina veio daqui. Então eu falei, eu acho que esse aqui é o mais que parece ser verdade. Então tem isso. E aí você, sabendo disso, você começa a entender que quem é o responsável por entender o teu caso, fazer as perguntas do seu caso e realmente assumir o controle da sua vida financeira é você. E você não precisa fazer tudo isso sozinho, mas existe essa opção. E é assim que vai acontecer. Você vai começar a pesquisar na internet, começar a colocar em prática na tua vida. O outro caminho é você ter alguém para te ajudar. E não precisa ser a Dage. Volta e fala, não precisa ser eu, não. Tem um monte aí. Tem o método da Dage, tem o método de vários educadores financeiros aí. Tem gente que dá consultoria particular, tem um monte de profissional. E aí fica claro isso para você. Tem um monte de profissional. Mas aí você sabe, dá para fazer sozinho? Dá. Os meus desafios vão ser esses. Dá para fazer com ajuda? Os meus desafios vão ser esses. Porque não significa que fazer com ajuda é mamão com açúcar, não, tá? Também não cria essa ilusão aí, não. Fazer com ajuda é fazer mais rápido, mais confortável, tendo um caminho para seguir. Não significa que vai ser fácil, não. Fácil é comer doce. O resto tem desafios. E aí, entendendo isso, aonde que eu vejo que as pessoas erram nesse assunto? E por que eu estou falando disso? Na verdade, não é nem aonde que eu vejo. É o que eu vejo todos os dias. Todos os dias. Sabe por quê? Todos os dias eu tô lidando com pessoas que ainda não decidiram se elas vão fazer, se elas querem mesmo essa oportunidade, se é para elas mesmo, ou se elas deixam cheque especial negativo. Ah, não tem outro jeito, não tem solução. Ah, eu ando tão desanimada. Então, eu vejo isso todos os dias. Então, todos os dias que eu tô aqui na internet, seja no Facebook, no Instagram, no YouTube, eu tô lidando e olhando para as pessoas que estão ainda indecisas de qual caminho vão seguir. Eu tenho, é claro, pessoas que me acompanham que estão decidindo fazer com conteúdo gratuito da internet. E aí elas me mandam dúvidas, elas me mandam assim, Dage, como é que eu faço se o banco negou tal coisa? Aí eu vou lá e tem um programa na segunda-feira, que é o Dage Me Ajuda Perguntas e Respostas, que eu respondo tudo que me mandam. Só que, poxa, são 70 mil pessoas no Instagram, mais 20 mil no YouTube, mais tantos mil no Facebook. Seria impossível responder as dúvidas de cada pessoa, saber, você trabalha onde, eu respondo de forma genérica, mas a gente responde. Hoje, nas nossas redes sociais, a gente responde todos os comentários direto. Se vocês já foram respondidos por Laline ou por mim aqui, por alguém da minha equipe, fala aí que você vai saber que já foi respondido por alguém. Mas é um caminho solitário, mais longo e mais difícil, mas ele existe. E onde eu vejo que as pessoas erram é que elas não dão continuidade. Elas não falam assim, eu vou fazer sozinho e vou fazer até dar certo. Elas vão, começa, para. E tem uma galera que simplesmente não tá fazendo nada. Entra numa live, sai, entra numa live, volta. Ah, vou pegar o documento, né? Vai lá, pega um documento, o banco não entrega, vai de novo. E aí vive nessa roda, sabe? De não resolver.
E aí, às vezes, passa anos, né? Então, assim, que eu levei meu conteúdo para o Brasil inteiro, tá fazendo 1 ano e 4 meses, que foi quando eu criei o curso online, tá? Né? Foi em janeiro de 2020 que eu lancei o Mais Dinheiro Zero Dívida para o Brasil todo. Antes ele era só aqui no Mato Grosso, em Cuiabá. As minhas turmas eram presenciais, eu até tinha alguns clientes fora em outros estados, né? Mas o lançamento mesmo para o Brasil todo foi em janeiro de 2020, a primeira vez que eu levei mesmo de forma, vamos dizer assim, intencional para o Brasil inteiro. Antes vinha gente de outros estados porque as pessoas me achavam, porque alguém indicava, mas em janeiro de 2020 a gente fez o lançamento e chamou gente do Brasil todo. E desde então, tem gente que me segue aqui e é muito louco, porque quando eu abro turma, eu vejo o direct, e aí, nem só quando eu abro turma, eu sempre vejo. Aí a pessoa fala, Dagi, como é que eu faço para negociar o cartão? Aí eu vou e puxo o histórico da conversa. Aí a pessoa me mandou uma mensagem em fevereiro de 2020, a mesma mensagem. Ou seja, ela está há 2 anos fazendo sozinha e não saiu do lugar. E é aí que eu vejo que as pessoas erram. E qual que é a minha dica para isso? Se você está tentando sozinho, faz conta de quanto tempo você está tentando sozinho, anota quais foram os avanços que você teve e se pergunta, nesse ritmo aqui, qual vai ser o resultado que eu vou ter daqui 3 meses, 6 meses? Quando que eu vou conseguir me livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses nesse ritmo aqui? E de novo, vou dar o meu exemplo para vocês. Hoje eu me pesei. E eu não emagreci em 1 semana, porque a meta era emagrecer 500 gramas numa semana. Aí amanhã eu tenho uma consulta com a nutricionista, porque eu achei que eu fazendo sozinha, eu ia dar conta. Dei conta, não. Vou ter que precisar de ajuda de uma nutricionista. Por quê? Alguma coisa aconteceu e numa semana eu não consegui ter a meta. Eu falei, não, deixa a nutricionista olhar, que eu devo estar errando em alguma coisa. Então, assim, quando você mensura, você consegue saber. Então, qual que é a melhor forma de mensurar? Há quanto tempo você está tentando se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses? Quais foram os resultados que você teve nesse tempo? Nesse ritmo, quando que você vai chegar nesse resultado de se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses fazendo tudo sozinho? Aqui dentro do meu método, a promessa que eu faço com meus alunos serão 6 semanas intensas de aplicação de uma estratégia para o teu caso e, em média, em 1 ano, você tem uma vida totalmente livre de dívidas e com dinheiro sobrando todos os meses. Só que esse 1 ano, eu não chancelo e falo, vai ser 1 ano, porque pode ser antes ou pode ser um pouquinho depois. Tem gente que vai ser 1 ano e 3 meses, tem gente que vai ser 1 ano e 6 meses. Então, depende de cada pessoa. Mas existe essa mensuração de tempo. Então, quando eu atendo um aluno, eu sempre falo, você é meu aluno de fevereiro desse ano, né? Então, a Amanda, que eu falei ontem, é minha aluna de fevereiro. Então, eu já sei mais ou menos quanto tempo ela tem de caminho. Agora, vamos lá, Dagi. E o que você me recomenda fazer diante dessa situação de fazer sozinho ou de fazer com ajuda? Qual que é a tua recomendação para mim? Eu vou te dar a minha recomendação, que eu entendo que é o jeito certo. E é algo que eu aplico na minha vida, então não é algo que eu vou falar para você assim, eu acho que. É algo que eu aplico na minha vida constantemente. Nesse momento da minha vida, tem coisas que eu estou procrastinando. Nesse momento da minha vida, tem coisas que vou te dizer uma coisa que eu estou procrastinando, comprar minha passagem de volta de junho, que eu vou para Brasília fazer um treinamento, eu não comprei a volta ainda, eu estou procrastinando. Então assim, tem coisas que você está procrastinando, tem coisa que você está fazendo sozinho, tem coisas que eu estou fazendo sozinha. Por exemplo, eu gosto muito de gestão de agenda e eu gosto muito de usar o Google Agenda. Então, eu estou desbravando o Google Agenda sozinha. Então, eu não tenho ninguém que me ajuda a mexer lá, que me ensina a usar os recursos. Eu estou fazendo sozinha. E tem coisas que você vai estar escolhendo alguém para te ajudar. Então, você tem esses três vieses aqui. O que é importante você entender, né? Diante desses 3 caminhos, o que eu recomendo ser o jeito mais eficiente para você tomar uma decisão de resolver o problema ou ter essa oportunidade na tua vida é você sentar e tomar uma decisão.
Uma decisão consciente. Então, por exemplo, quando eu abro a inscrição do meu curso e uma pessoa fala, eu não vou entrar, independente do que ela me fala, ela pode me dar desculpa que ela não tem dinheiro, mas eu sei que no fundo é porque ela não decidiu que aquilo é urgente na vida dela. Porque eu falo sempre assim, se isso aqui fosse urgente na tua vida, se fosse como se alguém estivesse morrendo e precisasse do teu socorro, você ia dar um jeito. Porque eu já vi gente vendendo quase que a casa inteira para entrar no meu curso. O Adriano vendeu sofá, vendeu televisão, ficou só com uma mesinha na cadeira na sala para entrar no meu curso. Eu já vi gente que era auxiliar de serviços gerais se matando para conseguir 3 cartões emprestados para entrar. Então, eu sei que quem quer dar um jeito, quem não quer dar uma desculpa. Então, é parar de se dar desculpa, parar e falar assim, de qual jeito eu vou decidir resolver esse meu problema? Eu vou continuar não fazendo nada, eu vou fazer sozinha, eu vou fazer com ajuda. E aí, quando a pessoa fala, eu decido, não, eu não tenho como fazer seu curso, eu falei, olha, se você decidiu que não é sua prioridade agora ser meu aluno e minha aluna, tá tudo bem. Eu vou continuar fazendo conteúdo gratuito aqui, respondendo suas perguntas no programa que tem segunda e sexta, e eu desejo sucesso nessa escolha que você fez. Mas agora eu coloco na tua mão a responsabilidade de percorrer esse caminho sozinho. E eu ainda falo, você vai ter que estudar todas as resoluções do Banco Central, Código de Defesa do Consumidor, Código Civil Brasileiro, o funcionamento do sistema financeiro, entender como funciona o Conselho Monetário Nacional e criar uma receita para o teu caso. Você vai ter que criar uma receita para o teu caso. E eu falo sempre isso. Falo, agora você tem 3 caminhos. E eu deixo com você a decisão. Então, eu, Dagi, falo sempre que eu tenho uma paz no meu coração porque eu entrego uma tonelada de conteúdo gratuito. Muito, eu faço muita aula. Tem aula de consignado, tem aula de cartão consignado, tem aula de empréstimo sem garantia, tem aula de dívida com a agiota, tem aula de dívida de todo tipo de dívida. Aula de 2020, aula de 2021, aula de 2000. Então, assim, eu tenho uma paz que eu dou muito conteúdo de graça, mas que eu sei que de graça, mesmo estando de graça, leva mais tempo, porque é vídeo pra caramba pra assistir, custa mais dinheiro porque não tem o passo a passo pronto. Eu sei isso, porque eu vivi isso. Na minha época não tinha tonelada de conteúdo na internet, não, era 2013, não tinha tanto blog, tanto canal do YouTube assim, não. E aí, entendendo isso, você senta na cadeirinha e toma uma decisão. E essa é a dica que eu dou. Dagi, é possível fazer tudo sozinho? É! A internet é uma riqueza de informação. Se você pesquisar a lei do superendividamento na internet, você vai achar um catatal de informação. Se você pesquisar taxa média de juros, juro abusivo, você vai achar um catatal de informação. Você vai achar, então, é possível? É. Só que sai de cima do muro. Toma uma decisão. Eu vou fazer sozinho e ponto. Aí você continua acompanhando a Dagi, acompanha outros profissionais também, segue outras pessoas no YouTube, assiste o vídeo dessas pessoas. Começa a fazer mesmo. Fazer sozinho. Só que eu vejo que as pessoas não fazem. Elas ficam, na verdade, mornas. Tem um versículo da Bíblia que fala sobre gente morna. Vocês vão pesquisar lá. Então, o que eu vejo na prática é isso. E o terceiro caminho é você fazer com ajuda. E nesse terceiro caminho, quando eu abro o meu curso, eu falo, olha, vai ser assim, vai ser assado, você vai ter a seguinte garantia, você vai ter assim, assim, ó, o contrato é esse, é assim que a gente entrega esse serviço, nananana. Tanto que ontem aconteceu uma coisa super engraçada. Uma aluna minha me mandou no plantão de dúvida. Ela me mandou assim, Dagiele, me dá a sua opinião. Aí, o povo acha que eu sou boazinha, né? Aí eu falei assim, não dou minha opinião, não. Eu não vendi pra você a minha opinião. Tá doido? Se fosse pra vender a minha opinião, primeiro que eu nem ia vender, minha opinião nem é tão importante assim. Falei assim, não, você tá aplicando um método. Aí eu falei pra ela assim, ó, vamos botar o seu endividamento no papel? Bora lá. Aí eu comecei a montar o caso dela. Beleza, qual técnica você vai usar para essa dívida aqui? Pô, Dagi, para essa dívida eu resolvi usar essa. Qual que é a sua dúvida? Não, nenhuma. Pô, Dagi, com essa dívida aqui, qual que é a sua dúvida? Nenhuma. Aí eu falei assim, então vamos lá, qual que é a sua dúvida? Ela falou, ai, Dagi, eu só queria saber a sua opinião. Aí eu pensei assim comigo, né? Eu falei assim, ó,
Você está aplicando o método com excelência. Vai em paz, continua. Quando chegar as respostas do banco, semana que vem a gente conversa de novo. Mas foi muito engraçado, porque eu mesmo falei para ela, não vou te dar a minha opinião. Você está de parabéns, está executando o método Mais Dinheiro Zero Dívida com excelência, porque quem aprende não depende. E você aprendeu. Ou seja, a minha opinião para você, minha aluna, é inútil, eu falei para ela. Não vai te servir de nada, mas agora eu vou te dar, não a minha opinião, eu vou te dizer que com relação ao método, está excelente a sua aplicação. É de aplaudir de pé. E falei para ela assim, ó, nem eu faria tão bem assim. Por quê? Os meus alunos hoje, eles já fazem textos que eu falo que, quando eles montam o caso deles assim, porque eles têm acesso aos detalhes do que aconteceu no banco, como é que foi. Então, tem hora que eles pegam o meu texto, que é o esqueleto do texto, e colocam as informações deles, que eu falo, olha só, se fosse eu, não ia fazer tão perfeito assim. Né? E eu falo, é claro que não é todo mundo que consegue montar, e tem gente que precisa de ajuda, a gente dá ajuda, é claro, mas eu falei, achei engraçado, porque eu falo para os meus alunos, eu não vou te dar a minha opinião, porque opinião não serve para nada. É o conhecimento e a clareza do seu caso, colocado em prática e testada e comprovada, que vai te dar o resultado. A minha opinião, você não precisa dela. E aí, o ponto importante da decisão, que é como eu vou fechar a aula de hoje, é dizer o seguinte para você. Qual é o pequeno passo que eu queria que você desse hoje? Com essa aula que você viu aqui, que você acompanhou até o final. Toda aula minha eu dou uma atividade prática, tá? Eu queria que você sentasse e desenhasse esse desenho aqui, ó. Deixa eu ver se no YouTube vai dar para ver. Queria que você desenhasse esse desenho aqui, ó, com os 3 caminhos. Que eu falo tanto, que é a tese dos meus 3 caminhos. Esse aqui, ó. Tem outras coisas aqui escritas que eu peguei e roubei o papel do Marcelo. Com esses 3 caminhos. E você colocasse não fazer nada, fazer sozinho com conteúdo de graça da internet, fazer com ajuda. E escolhesse. E quando você escolher, se você escolher fazer com ajuda, começa a ver as ajudas que tem na internet. Vê, ó, o Mais Dinheiro Zero Dívida é um curso, uma metodologia, não gosto muito desse nome curso, mas são aulas, né? São aulas, mas ela tem acompanhamento. Então, eu aplico com os alunos e tira dúvidas comigo toda semana. Então, assim, é um método onde eu tô ali tirando a dúvida da pessoa. Ontem fiquei 4 horas ali tirando dúvida no nosso plantão. Foi longo o plantão. Mas eu não tenho 4 horas. A pessoa pode entrar lá e ver a resposta que eu dei para ela, enfim. Mas a DAG é uma. Você pode pesquisar outros. Tem outras pessoas. E começa a pesquisar, ver quanto custa. Meu método custa menos de R$7 por dia. Então, assim, ele é dividido em 12 vezes, porque é um ano, né? Então, eu divido na quantidade de tempo. Ele abre de tempos em tempos. E se você quiser saber qualquer coisa, você manda mensagem pra gente que a gente vai falar. É assim que funciona. Então, assim, o preço tem desconto, então eu não gosto de dar o preço aqui, porque nas lives, porque às vezes a gente pode mudar, e aí a pessoa vai entrar aqui, o preço aumentou, inclusive, da última vez. Então, assim, a gente divulga, ele fica aberto 3, 4 dias, no máximo, eu abro e já fecho, porque é realmente para abrir para quem já estava esperando para comprar, abre e fecha, e aí eu acompanho os alunos durante esse período. E sou eu e meu time acompanhando. Daj, não fui com sua cara? Não gostei do seu cabelo? Tem outras pessoas. Pesquisa aí, método de pode pesquisar. Mas aí senta e toma decisão. Aí você tomou a decisão, você vai tirar um fardo imenso das suas costas. Você vai falar assim, nossa, a Geisa tá falando aqui, o curso tem um valor elevado. Pô, Geisa, desculpa para você, eu vou te pedir desculpa para falar isso. Tá tudo bem se você acha meu curso caro. Eu também acho a bolsa da Prada cara. Aí eu não compro. Aí você caça de outra pessoa. O meu curso não vai ficar mais barato, não. Isso eu te dou a garantia. Posso te garantir que eu não vou baixar o preço do meu curso. Sabe por quê? Quando o meu aluno recupera o que ele pagou só cancelando uma tarifa, só diminuindo o juro de uma dívida, ele recupera 10 vezes que ele me pagou. Então, se você não viu valor no meu curso ainda, tá tudo bem. É responsabilidade minha mostrar que meu curso vale o que ele custa. Aí pode deixar que eu vou melhorando aqui, minhas técnicas de venda, né, minhas informações de venda, eu vou melhorar, tá? Vou melhorar, para você ver o valor dele. Mas se você acha o meu curso caro, mesmo vendo alunos meus que
deixaram de pagar 60 mil reais de juros, e é o que mais acontece aqui todo dia, tá tudo bem. Compra um curso. Ó, te dou até uma dica. Tem um curso na internet, coloca assim, ó, como sair das dívidas no Google, você vai achar um de R$147. É um cursinho online, vai ter umas 3 horas de aula lá, sem tirar dúvida, nada. Porque ontem eu passei 4 horas com os meus alunos. E ontem foi um plantão de dúvida, de 40 e poucos que eu faço. Então, se eu da GL, né, eu sempre procuro chamar a responsabilidade para mim. Se eu da GL ainda não fui competente o suficiente para te mostrar o valor do meu curso, é porque não compre mesmo meu curso não é para você. O meu curso só vai ser para você quando você enxergar o valor dele. Aí deixa que eu vou melhorar minhas estratégias de venda aqui, vou fazer os trem aqui para você conseguir enxergar o valor dele. Vou chamar mais aluno para falar que o curso é bom, fazer uns anúncios bonitos, assim, com o pessoal falando, eu deixei de pagar 30 mil de juro, eu tenho aplicação, vou fazer uns anúncios bem bonitos, assim, ó, para você falar, nossa, o curso dessa menina tá até barato. Então, assim, tô brincando aqui, mas é real isso. Então, a responsabilidade por dar percepção de valor para os clientes é do vendedor, eu sempre falo isso, né? Mas tem curso mais barato, tem um monte, é por isso que eu tô aqui fazendo essa aula. Para tirar, vamos conversar sobre dinheiro? Porque a galera não conversa, a galera quer falar assim, não vamos conversar. Cara, tem outros jeitos. Então, assim, eu conheço um cursinho da internet de sair da dívida de 147, tem outro de 297, tem de 990, tem um monte. Vai lá e faz de outra pessoa. E aí você vai ser feliz, entendeu? O meu não vai baixar, porque para entregar, e na verdade vai aumentar, a tendência dele é só aumentar, porque para entregar um método que ajuda uma pessoa endividada a se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses, esse é o investimento que a pessoa faz. E eu faço isso 10 vezes mais rápido. Então, o valor é correspondente ao resultado que a pessoa tem. Então, quando um aluno reduz, agora, minha aluna Hilda, acho que eu estou no computador do Marcelo, não vou conseguir botar na tela, uma dívida que ela pagava há 5 anos, só a parcela. A dívida nunca diminuía. Uma agiota que a pessoa pagava. Então, assim, o valor do meu curso já fica quase tipo assim, nossa, Daj, seu curso já recuperei 10 vezes o que eu investi nele. Então, isso é uma visão. E eu acho legal eu ter a oportunidade de falar isso. Então, pesquisa. E você pode e deve pesquisar outros profissionais. Quanto que é uma consultoria? Quanto que é isso, entendeu? E muitas vezes, o que falta é esse movimento. Porque uma coisa que é interessante é isso, né? Se você achou tal coisa cara, procura outra. Ou faz sozinho. E aí, tanto que eu faço conteúdo gratuito exatamente para isso, mas precisa mensurar esse tempo de fazer sozinho. Qual foram os avanços que eu tive? Como é que tá indo? Quanto tempo eu vou levar? Acompanhar. E, gente, era isso que eu queria trazer sobre esse tema. Eu vou ser brutalmente honesta com vocês. É um tema que, como eu vendo curso, é desconfortável para dar de fazer. Então, assim, você me bota para falar de Banco Central aqui, eu vou falar 3 horas consecutivas. Agora, por que é desconfortável, né? Porque eu sei que muitas vezes, quando eu falo desse tema, as pessoas falam, você está vendendo isso só, falando isso só para vender curso. E é por isso que eu falei para você, precisa fazer o meu não, faz o que você quiser, só sai de cima do muro. Só sai de cima do muro. Entendeu? Só faz de cima do muro, só sai de cima do muro. Independente do caminho que você vai escolher. Então, assim, foi muito engraçado, foi muito legal, gostei de fazer essa live aqui e até tô compartilhando com vocês que é um tema que, para mim, ainda é delicado de falar, porque, em geral, eu só falo disso quando o curso está perto de abrir ou ele vai abrir para que vocês possam chegar a uma conclusão, né? A Roseli tá perguntando, Daj, e se eu entrar no curso e não conseguir? Que pergunta boa, ô Rose, eu tô até rindo aqui, sabe por quê? No lançamento do curso passado, eu não fiz uma live sobre esse tema, dessa vez eu vou fazer. Rose, eu acho que são 2 pontos importantes. Quando o meu aluno entra, eu falo para ele assim, ó, você tem agora 3 caminhos aqui também, que é o de ser o aluno que faz e aplica,
de ser o aluno que não faz, porque sim, tem gente que compra meu curso e não faz, essas pessoas existem, tá? Elas pagam e não fazem, e tem as pessoas que não fazem e dizem que não funciona, por exemplo, né? E eu falo muito pro meu aluno, cara, primeira coisa, né? Eu não vou nem entrar na parte comercial da coisa. Cara, se você aplicar tudo que eu ensino do jeito que eu ensino, vir em todos os plantões e tirar sua dúvida. Então, toda vez que surgir uma dúvida, você mandar sua dúvida. Trazer seu caso para analisar, igual eu analisei um caso ontem, estou com os documentos em cima da mesa. E você não tiver resultado, né? Isso, primeiro, que para mim isso é impossível de acontecer. Mas se acontecer, a gente tem uma garantia de contrato. Então, assim, no contrato do curso, que é o passo 8 do método é ler o contrato do curso. O passo 8 do meu método eu obrigo o meu aluno a ler o contrato do que ele comprou comigo, né? Entender o que ele comprou. Eu falo, se em 90 dias você aplicar tudo que eu ensino, tudo tem uma comprovação, né? Então, se você fez um protocolo, você vai ter o protocolo, tal. Aplicou a técnica de negociação do jeitinho que eu ensino e não teve resultado, eu vou fazer uma consultoria com você. É assim que é a garantia que funciona. A gente vai fazer mais 90 dias e se realmente meu curso não funcionar, eu devolvo seu dinheiro mais R$500. É a garantia do meu curso, né? Eu nunca paguei essa garantia. Então, assim, quando um aluno fala que não funciona, eu vou lá checar e aí eu olho, não fez tal passo, né? Então, ontem no plantão, por exemplo, eu fui fazer um checklist com a aluna. Como é que foi o retorno desse passo aqui? Não fiz, Daj. Aí eu falo, tá, tudo bem, então agora vamos fazer. Então, em geral, os desafios que vão surgir, porque eles vão surgir, são desafios de execução que a gente ajuda, né? Então, realmente surgem desafios. Agora mesmo, estou com vários alunos que estão com os desafios, porque estão um mês no caminho, então surge dúvida. Então, a pergunta do e se não funcionar comigo, só que o que eu vejo é, se você aplicar tudo, não tem como não ter resultado. Mas, como eu sei que surge dúvida, por isso que a gente dá garantia. E a gente fala mais isso quando a gente abre o curso, tá bom? Estou no perfil neutro, guardando todo mês um pouquinho. Francisca, então eu vou te dar uma orientação legal. A DAGE ajuda pessoas a se livrarem das dívidas e fazer o dinheiro sobrar todos os meses. Se você tem dívidas, ou seja, tá no cheque especial, tá com cartão de crédito, tem mais de um empréstimo, tem empréstimo consignado, empréstimo pessoal, e a DAGE ajuda perfil de pessoas que estão com endividamento mesmo, então tá devendo cartão, tá devendo às vezes parente, amigo, então assim, tem gente que fala, eu tenho uma dívida só, o seu curso é para mim? Eu falo, vai te ajudar, mas provavelmente o seu desafio é mais no gerenciamento mensal do que na dívida em si, então a DAGE ensina também educação financeira, mas o que é importante você entender? Esse tá sobrando um pouquinho é porque tem dívida? Se tem dívida, tem oportunidade de melhoria. Então, ontem eu atendi 2 alunas que só tem uma dívida. O problema delas não é só o juro. O juro tá alto, mas o problema também é no gerenciamento do mês, na educação financeira. Então, a gente trabalha isso aqui também. Mas se você quer, por exemplo, investir, você não tem que seguir a DAGE. Tem educadores financeiros que só falam disso. Se você quer vender mais, você vai procurar um educador financeiro que fala com um profissional liberal. Então, é importante você entender que é igual médico, tem as especialidades também, tá? Que são diferentes. Turma, muito obrigada. Foi muito legal fazer essa live com vocês. Fui super aberta aqui, espero que vocês tenham gostado. Hoje entrou a DAGE conversando com vocês. A DAGE quase que dando um conselho, tá? Então, vamos lá. O que seria educação financeira no seu curso? Tudo, Dadinha. Tudo é educação financeira. Aprender a cuidar dos seus cadastros, fazer um bom orçamento doméstico, gerenciar as finanças mensais, os gastos, o que entra, o que sai, relação com os bancos. Então, tudo é educação financeira. O que a DAGE não ensina é você ficar cortando gasto para economizar e pagar dívida. Isso eu não ensino, não. Eu ensino você a assumir as rédeas da sua vida. E nesse caminho para se livrar das dívidas e fazer o dinheiro sobrar, aprender a gerenciar o mês, o dinheiro do mês, como é que aconteceu que eu entrei com dívida? Eu gerenciava mal o meu mês. É isso. Fico feliz quando ajuda. Essa conversa aqui foi uma conversa meio que de mãe para filho, de irmão mais velho para irmão mais novo. Acho que é de irmão mais velho para irmão mais novo, tá? É isso, tá? Um beijo, gente.